Pessoal, voltando aqui então para a nossa série de gráficos, agora nós vamos ver um gráfico que na verdade são dois gráficos juntos. Então se a gente tiver aqui nessa planilha, uma planilhinha de vendas simples, onde a gente tem os vendedores, as vendas de cada um e uma meta, se a gente tiver esse cenário aqui e a gente quer saber quem atingiu a meta, a gente quer fazer o acompanhamento para ver como que está as vendas de cada um em determinado período, então a gente pode utilizar dois gráficos. Pode parecer complexo, mas é muito simples. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar essa tabela inteira, dessa maneira. Então eu vou selecionar toda a tabela. Agora eu vou inserir e eu vou colocar aqui um gráfico de colunas 2D. Esse primeiro que aparece aqui mesmo. Bom, observem que as minhas colunas em azul, elas são as vendas. As minhas colunas em vermelho, ela é a minha meta. Vocês estão vendo que ela está estabilizada aqui? Ela está totalmente estável, né? Os mesmos valores. Bom, não vou personalizar muito o gráfico agora, que não é o intuito. Eu vou só deletar o título aqui, para o gráfico ficar um pouquinho maior. Pronto. Agora o que eu quero mostrar é o seguinte, a gente consegue fazer comparações olhando, mas a gente tem que fazer uma análise um a um, né? Aqui, por exemplo, a gente tem que olhar, não é muito visível, eu não gosto de colocar mais de uma coluna em uma série. Então, no João, eu não gosto de ter duas colunas por série aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa coluna vermelha, que é a minha meta, e eu vou simplesmente transformá-la em outro tipo de gráfico aqui mesmo. Onde que eu faço isso? Quando eu clico nos gráficos, em qualquer lugar deles, ele aparece duas abas aqui para gente, Design e Formatar. Se você estiver na versão 2010, ele vai aparecer uma terceira aba, que é a Layout. Aqui na aba Formatar, a gente tem que alterar tipo de gráfico. E olha que legal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos clicar na série que está em vermelho, ele vai selecionar tudo isso aqui, e agora nós vamos vir aqui então em alterar tipo de gráfico. Quando eu clicar em alterar tipo de gráfico, ele vai alterar somente essas colunas que estão em vermelho. Olha que legal. Então eu vou clicar em alterar tipo de gráfico, ele abriu para mim essa tela aqui de alteração de tipo de gráfico. Ele está me mostrando como que ele está ficando, e aqui, olha que legal. Teve uma melhoria muito interessante em 2013 e 2016, que a gente tem aqui uma facilidade para separar. Ele está dizendo que a série azul, que é as vendas, ela é tipo de coluna, gráfico de coluna. E a minha série vermelha, que é a metas, também está como colunas. Mas olha que interessante, eu posso clicar aqui e simplesmente escolher uma outra. Eu vou clicar nesse primeiro linha que aparece aqui. Pronto, olha que legal, ele já mudou para mim a minha série vermelhinha, que é a minha meta, para a linha. Vamos dar um OK, e é só isso, pessoal, simplesmente isso. Então, olhem, eu vou dar alguns Ctrl Z e Ctrl Y, Ctrl Z para desfazer e o Ctrl Y para refazer, para vocês verem como muda. Olha como é muito mais difícil a gente enxergar assim do que a gente enxergar assim. Então, olha só uma mudança simples, como facilita todo o entendimento. O gráfico tem que ser de uma maneira rápida, fácil, onde a gente bata o olho e consiga entender a informação. Então, vocês viram como é simples isso? Muito simples. Eu já vi gente fazendo o quê? Aquela bela gambiarra de vir aqui na guia inserir, ilustrações, formas, e pega aqui uma linha. Quem nunca fez isso, ouviu alguém fazer isso? E joga uma linha em cima do gráfico, pinta ele de uma corzinha diferente, mais ou menos, e vai arrastando aqui para chegar mais ou menos onde a pessoa acha que é a linha. Mas vamos pensar nessa meta, que ela pode ser uma meta variável, pode ser que para alguém, ou se aqui fosse durante meses, pode ser que em um determinado período isso aqui fosse alterado. Então vamos pensar que aqui a gente tem um tempo, né, de janeiro, fevereiro, vamos pensar numa situação dessa. E essa meta ela vai ser crescente. Então, aqui eu fiz uma fórmula para que ele sempre comece com a meta que está aqui, e a meta e o crescimento em percentual, ele vai fazer um percentual, um crescimento acumulativo, com a porcentagem que eu colocar aqui. Como ele está 0%, ele não está crescendo nada.
Mas se eu colocar 5% aqui, a nossa meta está crescendo 5% em cada linha dessa. Se eu tivesse mês a mês aqui, iria fazer sentido. Se eu colocar 20%, eu tenho uma linha crescente. Então, pessoal, imagina você que fazer isso desenhando, né, naquelas linhas igual eu mostrei lá na Formas. Então, ia ficar meio complicado de fazer isso. E também a vantagem é o seguinte, se para algum vendedor essa meta seja diferente, 150 mil, eu posso colocar aqui, ele já desenha para mim. Se aqui voltou a 210, ele já faz tudo isso aqui para mim. Imagina você ter que desenhar isso aqui sempre que você quiser fazer algum tipo de alteração em gráficos. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Como que a gente transforma um gráfico de colunas em linhas e a gente consegue ficar ele com uma visibilidade bem interessante. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula.